Olá, gente! A paz do Senhor Jesus! Vamos para a nossa segunda aula, falando sobre êxito. Que Deus te abençoe poderosamente. Mas antes de tudo, como sempre, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, amém? Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus te agradecemos. Tu és maravilhoso, santo, poderoso. Ó Deus, que o teu doce Espírito se mova e tudo aqui aconteça para a honra, louvor e glória do teu santo e poderoso nome. Te amamos, te adoramos, reverenciamos a tua presença e declaramos que o Senhor Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Obrigada, Deus, por esse momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então vamos ler Êxodo 1, do 15 em diante agora. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Obrigada, Pai, pela leitura da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Gente, como eles viram que batendo, colocaram esses homens para trabalhar muito, mais do que o normal, mais do que todo mundo trabalhava. E esse povo cresceu, só se multiplicou. Então eles pensaram: nós precisamos, vamos para o segundo plano. Vamos matar quando nasce. Quando nascer os meninos, nós vamos matar. Já vamos falar aqui com algumas parteiras. E o rei do Egito, ele mesmo quis cuidar disso, ó. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. O próprio rei chamou as parteiras que estavam cuidando dos nascimentos dos filhos das hebreias, ele mesmo. Ele não mandou outro. Olha para você ver que ele era tão importante para ele que ele não deixou outra pessoa tratar do assunto, né? Era tão importante que ele foi direto a essas mulheres que eram parteiras, as chamou e disse: olha, quando vocês estiverem lá ajudando no parto das hebreias, se for uma menina, deixa viver, mas se for homem, você já mata. Isso já era a preocupação do inferno, já preocupado com o nascimento de Jesus, já preocupado com as promessas do Deus Altíssimo, que ia mandar um libertador. Aqui já, o inferno já começa com uma estratégia, né, grande para paralisar. Se for menino, mata. Vai que nasce aí o libertador, mata. Já não deixa nascer. Satanás já, né, de olho para impedir. Não impede, gente, não impede. Você vê como que é cruel, o intento das trevas, como ele vem, ele mesmo não manda recado não, ele mesmo vem tratar, ele mesmo colocou aí o principado maior, o rei, a autoridade maior para paralisar o nascimento. Mas olha o que acontece. Ele vai falar com Sifrá, e o significado do nome Sifrá é beleza. Aqui, beleza, e Puá é esplendor, né?
Realmente é esplêndido, é belo o que essas mulheres fizeram. O que elas fizeram por temor a Deus, mas elas foram, o próprio rei chama elas para uma conversa e dá ordem, não deixa viver. Quando elas sentarem na pedra para que os filhos nasçam, você já mata, não deixa. Olha o que diz aqui, ó, versículo 16. Disse: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre o assento, que eram 2 pedras, que elas sentavam para dar luz, se for filho, mata-o, mas se for filha, então que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Agora, gente, essas parteiras que estavam ajudando as hebreias, vocês concordam que elas foram bem ministradas? Vocês concordam que enquanto elas estavam fazendo lá o trabalho delas de parto, alguém começou a trazer informações para essas mulheres a respeito do Deus de Israel, a respeito do Deus dos hebreus? Elas começaram, quantos testemunhos essas mulheres não ouviram? Quantas palavras essas mulheres não ouviram antes de serem chamadas pelo rei? Elas foram chamadas pelo Rei dos Reis. Jesus é maravilhoso, né? Usou algumas dessas mulheres hebreias que tiveram filhos com elas, e quantas histórias de Deus ela não ouviu. Quanto ela não ouviu dizer: esse Deus é grande, ninguém toca no povo dele. E os testemunhos que essas mulheres ouviram, que foi enchendo o coração delas. Porque, gente, era morte. O rei do Egito matava, não tinha conversa, desobedeceu, mata. Era para elas morrerem. Não quero saber se não deu, não quero saber quem mandou vocês não chegarem a tempo, quem mandou vocês não ficarem lá e cumprir minha ordem. Era morte. Mas elas ouviram, gente, olha aí de novo, ouviram. O evangelismo da igreja tem que funcionar. O evangelismo tem que caminhar. Você não serve a Deus só por você. Você tem que anunciar a Cristo. Vidas são salvas, vidas são libertas, pessoas são libertas do inferno e recebem também grandes livramentos de morte, porque uma pessoa decidiu evangelizar. Lembra da menina lá na casa de Naamã, que ninguém nem sabe o nome dessa menina? Porque quem quer falar do amor de Jesus não se preocupa com o seu nome, não se preocupa se vai sair na foto, se vai ser divulgado nas redes sociais, quanto vai ganhar por isso. Até porque essa menina, no natural, ela tinha que ter ódio de Naamã, porque ela era escrava na casa dele. Se ela fosse uma menina normal, natural, ela tinha que ter raiva e torcer. Como o mundo torce, tomara que morra, é ruim, me trouxe de escrava, me tirou do meio do meu povo. Escravo não tem salário, escravo nem sabe a hora que come, o que pode comer, escravo não tem hora para dormir, escravo não tem feriado, escravo é de dia e de noite, trabalha todo o tempo. Mas essa menina era cheia do amor de Deus, cheia do amor no coração, né? Ela não podia ver porque ele se vestia muito bem, porém, certamente, quando ela ia lavar as roupas de Naamã, ela via lá sujo de sangue, porque ele era cheio de feridas. E aí, essa menina, ela diz: se ele conhecesse o profeta lá da minha terra. Esse profeta tem uma intimidade tão tremenda com Deus Todo-Poderoso. Ele é muito usado, e começou a contar os testemunhos. Foi o que essas mulheres hebreias fizeram e salvaram suas próprias vidas e salvaram seus próprios filhos. Hoje você evangeliza alguém, amanhã alguém vai evangelizar seus filhos. Hoje você fala para o pai, para a mãe de alguém, amanhã alguém vai ministrar a sua família. É assim. O evangelismo é vida. O evangelismo é salvação, o evangelismo é transformação radical de vida de pessoas. Elas iam matar e sem nem... o rei mandou, o rei do Egito ordenou, qual o problema? Vamos matar e acabou. Não, elas temeram o Deus dos hebreus, porque alguém falou
desse amor. Alguém falou de Jesus. Eu vou dizer, às vezes você está no lugar trabalhando e você fala do amor de Jesus e você dá testemunho como cristão, como cristã, isso pode salvar você mesma. Isso pode salvar você mesmo. Quando o seu chefe olhar, ele vai saber, não, ela aqui, ele realmente é um cristão. Crente todo mundo é. Todo mundo é crente, saia disso. Cristão é o que segue a Cristo. Por isso a igreja pode estar lotada de crentes, porque todo mundo crê, ou no sobrenatural ou no natural. Eu creio que isso aqui é um copo. Eu creio, você crê em Deus? Eu creio em Deus. Agora, ter relacionamento com Deus, viver para Deus, seguir a Deus é o cristão. Então nós temos que ser cristãos que seguem ao Senhor, que tem vida, que dá exemplo, né? Tem história com o Senhor, tem intimidade, tem relacionamento com Deus. Então, se o chefe vai ter que tomar uma decisão, ele vai lembrar, não, mas esse menino, eu tenho acompanhado ele aqui há anos e vejo que é um cristão, eles vão dizer, ele é evangélico, a religião dele, ele é crente, né? Eles não podem não entender a diferença, mas você tem que entender. Isso tem que fazer parte da teologia, do estudo de Deus. Você tem que entender o que é ser crente e o que é ser cristão. Você vai ver essa diferença dentro da igreja. Você vai ver a diferença, né? O crer é ótimo, é o começo, mas o cristão é quando eu começo a seguir a Cristo, a imitar a Cristo, a fazer coisas o que o meu Jesus faria nessa situação, como ele gostaria e como ele quer que eu haja nessa situação. E aí elas fizeram a lição de casa. Qual é a lição de casa? Qual é o teu primeiro chamado? Qual é o meu primeiro chamado? Que Jesus disse, ide, ele falou o quê? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Perto de casa, na empresa, na faculdade, na cidade, fora da cidade, por onde você for, ide pregai o evangelho a toda criatura. De graça, Senhor, é de graça, você recebeu de graça você dá. E se o cachê não for bom, é de graça, você tem, é sua obrigação. O que você recebeu do Senhor é muito grande. Vá pregar, vá anunciar, vá viver, vá dar testemunho. E como essas hebreias fizeram a lição de casa, obedeceram ao Senhor, evangelizaram, falaram do amor de Jesus, receberam a vitória dos seus filhos. Receberam a vitória dos seus filhos não serem mortos. Aqui Moisés nasceu para a glória de Deus, nasceu grande libertador do povo de Deus aqui, nasceu tipificando a Cristo também. Foi o grande mover do Senhor, o grande mover, o grande manifestar do Todo-Poderoso na vida de Moisés aqui, porque mulheres decidiram anunciar o reino. Mulheres, a mulher sábia edifica seu lar. A mulher sábia edifica seu lar. Né? Pedro diz que é com poucas palavras que a gente ganha o marido não crente, né? E quando sua esposa não tem o mesmo entendimento que você, meu irmão, com sabedoria, com oração, com ser diferente, mostrar quanta mudança Jesus foi capaz de fazer em nós, porque isso vai fazer uma grande diferença para sua casa. Eu desejo demais que haja paz nos lares, que as famílias tenham paz, mas precisa ter mudança em nós. Nosso Deus não muda, ele não vai. Deixa eu colocar aqui uma cláusula que lá na casa da Cristina, porque ela é assim, vai ter que ser diferente. Não, ela que mude, ela que se transforme, ela que lute para viver o verdadeiro evangelho, para ser transformada pelo meu espírito, ela que me busque, porque não vai ter moleza para ninguém, não. Tem que haver transformação, tem que haver testemunho, tem que haver mudança. Em nome de Jesus. Você sabe que na Bíblia, aqui nem ia falar isso, né? Mas quando os homens
se casavam, eles tinham 1 ano para não ir para a guerra. Eles ficavam 1 ano, eles não precisavam ir para a guerra quando casavam. Por quê? Porque o primeiro ano de casamento, gente, é uma guerra. Satanás vai querer lutar e tem que estar lá o sacerdote, ele tem que estar com a cabeça no casamento dele, com a família dele, a esposa tem que estar, vamos aqui formar uma família. Eu venho com essa educação, você vem com essa, mas nossa, agora a informação que temos vem do céu, a nossa informação é bíblica, nós morremos para nós vamos viver o que a palavra diz. Vai ser uma bênção, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser engrandecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, eu gosto de dar alguns testemunhos meus particulares, né? Então, hoje, 30 anos de casado, eu posso dar um testemunho. O primeiro ano de casado, gente, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, né? Que primeiro erro, meio assim, com a igreja. Vamos viajar direto, vamos sair direto, nada de compromisso, nada de, não dá hoje, não dá amanhã, não dá depois, tudo bem. É muito importante, é um fundamento, tá nascendo, tem que ter base, tem que ter compromisso, a gente precisa, eu sei que é difícil, muitas coisas, mas a família é nosso tudo, a gente tem que ter essa base. Gente, era só guerra, era só briga, era só confusão, totalmente. No primeiro ano, gente, na igreja tem gente que eu oro 7 anos para casar e depois a pessoa, não é bem isso, não é bem assim. Lógico, Satanás ele vai vir com tudo, mas quando aquela base está na palavra, quando o casal está na palavra, Deus ele faz. Aí eu percebi, pera lá, culpada sou eu só quero mudança nele. Eu fui a um culto aonde o Senhor me trouxe aqui, vem cá, deixa eu falar um negócio para você. Você vai esperar ele mudar para você mudar, então você vai continuar apanhando 2 anos, 3 anos, 4 anos, Satanás vai cirandar na sua vida, porque você quer mudança no outro, mas em você não quer. Naquele dia eu vim para casa pensando, né? Eu vou aguentar. Ele fale o que ele falar, ele berre no que ele berrar. Eu era muito chata, extremamente chata com limpeza e com vida financeira. E já ao contrário dele, que era mais relaxado, mais tranquilo com tudo. Então, a guerra era travada. Deus, eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a respeitar o jeito do meu marido. Eu preciso aprender que as pessoas não vão ser iguais a mim, porque aquela ministração, aquela informação que eu recebi com muita atenção entrou no meu coração. Então, gente, eu fiz um voto com Deus, talvez um dos mais difíceis da minha vida. Ele vai brigar, ele vai falar e ele vai jogar 1 litro de óleo em cima do meu fogão e eu não vou falar nada. Eu vou limpar. E quem são meus amigos que estão próximos sabe que é assim. Porque meu marido ele tem muitas outras coisas maravilhosas que eu decidi olhar. Que ele é uma bênção na minha vida. Até hoje leva café para mim na cama. Ele é maravilhoso para mim. É um amigo, é um meu marido, né? É minha família. Então, por que eu só olho para isso? Aquele culto, olha, faz anos, hein? Ai, gente, 1º litro de óleo que eu vi derramar no fogão. Menina, só Jesus, viu, irmã? Só Jesus. Eu entrei, limpei, coloquei o hino da harpa forte para cantar alto, para o fogo estranho que estava em mim sair do meu coração, para eu vencer aquilo. E teve um dia que eu ia pro quarto chorar. Meu Deus, por que eu fiz um voto desse, Pai? Por quê? Que vontade de agarrar no pescoço dele, Senhor. Por que eu fiz esse voto? Jesus me trata. Jesus. Pergunta hoje para ele. Pode perguntar. Ele não tem boca para nada. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu guardo, espero no Senhor. E com isso ele teve na questão assim do óleo, gente, eu não tive muito êxito.
Mas, em relação a outras coisas, Deus nos deu grandes vitórias. Grande. O Ed não aguenta, tá rindo aqui, eu também. Eu também. E aí eu fiz um voto, quando o meu filho nascer, ele nunca vai me ver brigar. Nunca vou gritar. E não vou brigar com meu marido, porque eu já queria filho. O médico já disse que eu não podia ter, então eu fiz esse voto forte, que me quebrou assim, ó. Me quebrou completamente. E para a glória de Deus, né? Quando o Eric nasceu, meu primeiro filho, aí é que eu perdi a voz mesmo. Eu decidi, não, eu preciso, né? Esses testemunhos aqui das parteiras que cuidavam das hebreias é porque elas foram ministradas por essas mulheres que deram exemplo. Tanto que eu me lembro, primeira vez que eu gritei, o Eric tinha 10 anos, ele foi pro quarto desesperado e a gente estava brincando. E acho que eu bati eu não sei exatamente como aconteceu, mas o Ricardo teve um problema na boca. E ele ia viajar no outro dia e o dente ficou mole. E eu, meu Deus! E o Eric, vocês estão brigando? Por quê? Você com 10 anos. E eu olhei o rostinho dele, ficou em pânico, em desespero. E ali eu agradeci a Deus, falei assim, obrigado, porque eu vi o quanto ele sofreu só naquele momento que ele viu aquela situação. Então eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu sei o que eu sofri vendo meu pai e minha madrasta brigando. Eles não tinham Jesus, eles não tinham a palavra, eles não tinham testemunhos, e eu não posso dizer que não tenho, não sou uma pessoa santa e nem fácil, tá? Não pensa que não estou ensinando isso porque isso seria heresia, não sou. Tive muitos erros, mas eu estou falando de alguns votos que me ajudaram a viver, me ajudaram a vencer. Tanto que hoje eu falo, eu louvo ao Senhor, né, pelo meu casamento, pelas decisões que a gente teve na vida, né? Nós dois falamos, a gente prefere morrer do que se separar. Prefiro que Jesus nos recolha, porque há um propósito maior de tudo isso, que é levar a palavra de Deus, que é falar do amor de Jesus. E que assim, eu penso, eu jamais, como que eu trato as pessoas na igreja ou na rua ou fora da minha família, jamais eu gritaria com alguém, jamais explodiria com alguém. Então, Senhor, se eu sou lá, eu tenho que ser aqui na minha casa, aqui dando aula, na igreja, por onde eu for. Eu não posso ter duas personalidades. E nesse ponto, gente, é só evangelho, é só palavra, é só testemunho, são as informações que a gente vai recebendo, a palavra que vai entrando no nosso coração, e nós temos que pôr isso em prática. Aí vai dando resultados. E aí o que acontece? Elas recebem livramento. E olha o que a palavra de Deus vem dizer para nós no versículo 20. No versículo 17, vamos ler primeiro 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras. Espera lá, ei, eu dei uma ordem para vocês. Não, mas elas são muito vivas. Quando a gente chega, elas já se resolveram, né? Elas dão ali uma desculpa e fazem, infelizmente, mentem porque ainda não tinham uma vida. Elas tinham o temor, mas elas ainda não tinham conhecimento de que não é necessário mentiras. Deus não precisa que eu minta para nada, mas o tempo da ignorância, Deus perdoa. Isso aqui já é até uma outra ensinamento, né? Pessoas pegam isso aqui e falam, mas olha aí, elas mentiram, Raabe mentiu. O tempo da ignorância, Deus perdoa, né? Mas a gente não é mais ignorante, a gente sabe quem é o pai da mentira. E nós não vamos carregar filho dele, certo? Nós vamos falar a verdade, porque a verdade nos libertará. Você pode até nem entrar no assunto, você pode até nem falar, é um direito. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu não preciso falar, eu não preciso entrar no assunto. Eu não quero mentir, eu não quero expor, eu não quero falar de alguém, não quero falar de mim. É meu direito. Ok. Mas mentir, nós não vamos carregar filho do diabo.
para lá, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos viver na verdade. E a verdade nos libertará, ok? Então, esse tempo da ignorância, gente, Deus perdoa. Deus perdoa. Mas para quem já conhece, para quem já sabe... Aí o que acontece? Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Deus fez bem para elas. Deus honrou essas mulheres muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Que coisa, né? Fez o bem para o povo de Deus, recebeu bênçãos financeiras. Recebeu casa do Senhor. Deus dá casa? Deus dá casas, Deus dá casas, aleluias, glórias a Deus. Nada, o homem não recebe nada se não vem da mão do Senhor. E obediência pode fazer mudar a minha vida financeira? Com certeza. Obediência a Deus te prospera mais do que uma vida toda de trabalho, de hora extras, viu? Porque Ele dá os seus enquanto dorme. Às vezes só trabalhar, sem tempo para Deus, não prospera. Não, a pessoa não consegue, mas quando ela trabalha e tem o seu tempo para Deus e agrada o coração de Deus, e olha aqui, portanto, Deus fez bem as parteiras. Versículo 20. Deus fez bem. Quem fez? Deus. Deus fez bem. Versículo 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Por quê? Porque temeram. Porque temeram ao Senhor. Porque obedeceram ao Senhor. Porque fizeram aquilo que agradou ao Senhor. Aí Deus fez o quê? Deus fez bem a elas. Porque o seu povo aumentou. Evangelismo é lindo. Evangelismo abençoa todo mundo. Ah, como eu queria ver algumas... Eu já presenciei algumas brigas na igreja, né? Por causa de cadeira, de microfone. Queria ver briga por causa de evangelismo. Não, hoje sou eu que vou. Eu que vou para a rua hoje evangelizar. Não. Você já foi ontem, hoje sou eu. Eu que vou ficar aqui na porta evangelizando. Queria ver essa fila. Eu queria ver esse povo falar, não, hoje sou eu que vou lá no campo, lá vou falar do amor de Jesus. Vou estar lá na porta das prisões, lá evangelizando essas mães que choram pelos seus filhos. Mas Deus vai fazer. Queria ver dentro de casa essas coisas. Não. Eu que quero falar do amor de Jesus. Eu vou evangelizar. Eu vou falar, eu vou ganhar almas para Jesus. É isso que vai fundamentar tua vida, a minha em Cristo. E muitas bênçãos, como vida que foi salva aqui, ok? Moisés, um plano que abençoou multidões de pessoas com a vinda de Moisés, o plano de Deus, porque alguém evangelizou, alguém falou, olha, você tem que temer esse Deus é grandioso, se Deus é poderoso. Os planos do Senhor aconteceram, essas mulheres foram abençoadas, não morreram, Deus deu para elas casas, se agradou delas, porque elas temeram o Senhor. Então elas foram ricamente abençoadas, o povo de Deus foi ricamente abençoado, porém, gente, Satanás, ele dá um tempinho, mas ele não para, ele não desiste, ele quer continuar, só que lembre, teu Deus não dorme, não cochila, não para, não se cansa, não se fadiga. Esse é o Deus que nós servimos, que nós amamos. Versículo 22 nos diz: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E esse rio, gente, esse rio era um rio que ali eles faziam muitas oferendas. Tinha muitos deuses no Egito e eles faziam ali muitas oferendas. Então, já sei onde eu vou. Agora vamos jogar no rio, põe para morrer afogado, vamos lá oferecer para os nossos deuses. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Quando nascer, joga no rio. Cata de dentro da casa e joga lá no rio.
Aí o capítulo 2, vamos ler. Foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Maravilha, que fantástico, que tremendo. Já aconteceu na tua vida coisas que você fala assim: isso é coisa de Deus, é Deus, é Deus. Que pessoas falam: para de mentir. Ah, você acha mesmo que isso é verdade? Não, aconteceu comigo, é verdade. Ah, para. Será? Ó, quinta-feira eu tenho um testemunho tão lindo, tão tremendo. Acho que faz uns 20 a 30 dias, foi uma mãe na igreja que eu marquei para conversar comigo, levou o filhinho com 40% de audição só. Ela disse: olha, eu fiz um exame nele, eu vou pegar semana que vem, e essa criança, meu filho, ele não responde, ele não fala, tá quase 2 aninhos já, não fala, ele não responde, ele vive no mundo dele. Aí, irmãos, nós oramos, declaramos a cura sobre a criança. A mãe me contou, a mãe e a avó, elas me contaram vários testemunhos de vida delas. Falei: vocês têm muito de Deus, Jesus vai fazer, porque a vida que vocês têm com o Senhor vai operar. Gente, a semana passada elas me procuraram e disseram que o médico fez o primeiro exame, deu 40%, ele repetiu o exame, 100% de audição. E o médico colocou os 2 exames assim, ele falou: não tem explicação para isso. Isso aqui só pode ser Deus. Não tem explicação. E a criança que não falava já está falando. Já começou a falar. Por que não falava? Porque ele não ouvia, porque ele não conseguia interagir. E já está colocando lá suas primeiras palavrinhas, e Deus, que começou a boa obra, vai completar. Então, quando pessoas dizem: para, isso existe? Tá aí você para provar que existe, tá aqui eu para dizer quão grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso estamos alegres. Então aqui, ela segura o filho 3 meses. 3 meses Moisés começou a chorar alto, hein? Começou a chorar alto. Por isso, mãe, segura teu filho até o dia que você pode. Pai, até o dia que a gente pode, tem que segurar. Porque vai chegar um momento que a gente não pode segurar mais. Ela segurou aqui até 3 meses. Aí sabia que iam jogar ele no rio, sabia que era uma ordem que ia jogar, mas ela fez todo, caprichou tudo ali, né? Um barquinho, né? Por isso que é Moisés. Colocou Moisés lá dentro, soltou naquele rio. Se agora eu confio a vida do meu filho a Deus. É Deus quem vai fazer, é Deus quem vai operar. E o que acontece? Miriam, muito esperta, começou a acompanhar Moisés indo, Faraó doido para matar os meninos, procura tudo que é menino, mata tudo que é menino, e Faraó procurando, e Moisés a caminho da casa de Faraó. Eita Deus, hein? Eita Deus, o diabo fica enlouquecido mesmo com esse Deus. E Miriam acompanhando. Quando chega a filha de Faraó, podia ser qualquer uma, não pode.
Foi a filha de Faraó. Eu preciso que Moisés vá estudar nos melhores colégios, se prepare porque ele vai escrever o Pentateuco, ele tem que falar outras línguas, Moisés vai construir o tabernáculo, tem muita coisa, ele precisa de informações, ele precisa de uma educação, ele precisa fazer pós-graduação. Moisés vai estar no lugar, vai ser super bem tratado, vai ser culto, vai ser preparado, vai ser um escritor, vai ser um libertador. Vamos preparar Moisés. Para onde que ele vai? E aquela menina olha e ela chora, ela se compadece. Filha de Faraó. De quem que ela é filha de Faraó? Pelo amor de Deus, deve ser ruim, hein? Essa pessoa deve ser só o sangue. Só o sangue. Cuidado com essa família. Não anda com essa menina, né? Quando a gente conhece a família, quando a gente conhece a história, porque é informação, certo? O que você pensa? Daí não vai sair nada de bom, não. Pelo amor de Deus, foge. Mas vai cair bem na mão dela. E ela sente uma compaixão. Ela olha, ele está chorando. Ele está chorando. Se compadeceu porque o bebê estava chorando. E Miriam, muito esperta, acompanhou, chegou perto. Quer que eu traga uma hebreia para cuidar dele? Quero. Vai buscar. Quem que ela traz? A mãe. Tudo que o diabo queria era separar essa mãe. Deus não deixou. Essa mãe não tem condições, ela não pode, então vai ficar lá com o Faraó, vai estudar nas melhores escolas, vai ser super amado, subtratado, vai ser preparado, é um preparo de Deus dentro da casa de Faraó. E Faraó sai todo dia, levanta o exército para matar os meninos. Moisés não pode nascer. E Moisés está onde? Está dentro da casa de Faraó. E ele não viu, ele não pôde ver, porque você é escondido pelo Senhor e bem tratado porque Deus esconde. Ah, Senhor, mas como vai ser? É o Moisés que o Senhor escolheu, mas vão matar ele. Não vão. Senhor, não dá para criar o Moisés numa escola boa, porque ele vai ser um escritor, ele tem que ser bem preparado, mas eu posso. Eu sou Deus, eu sou dono do ouro e da prata. Senhor, mas Faraó quer matar. Agora eu vou bagunçar com o Faraó. Enquanto ele procura fora, tá dentro da casa dele, porque eu sou o Senhor. E ele não vai enxergar, ele não vai ver, e ainda vai ter amor por Moisés, ainda vai ter Moisés como neto dele, porque é assim que o Senhor faz. Deus está escondendo pessoas, Deus está escondendo pessoas, Deus está preparando pessoas, Deus está formando o seu povo. Há muitos que o Senhor está levantando, há muitos guerreiros que o Senhor está levantando. E olha só de novo, essa mãe, ela tem essa revelação do Espírito, ela põe esse filho nas águas. A Miriam, muito também cheia da direção do Espírito, chega junto da filha de Faraó, chama uma hebreia que não estava bem financeiramente, era escrava também, mas ela disse: tu vai cuidar dele, que vai ser meu filho, eu vou te dar um salário. Deus, Jesus lindo, Jesus vai cuidar de toda essa casa, ninguém vai se perder. A mão do Senhor não está encolhida. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Fique em paz, em nome de Jesus. Todo o intento das trevas não deu e não vai dar certo. Está repreendido, paralisado em nome de Jesus. E ele procura Moisés e procura Moisés e procura Moisés. E por 40 anos, Moisés se preparando ali do ladinho e ele não pôde tocar. Ninguém toca, viu? Ninguém vai tocar. É escolhido, é preparado, o Senhor está à frente. Descansa o teu coração, não temas, porque Deus está contigo. Que Jesus te abençoe poderosamente, com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Lembre-se, Jesus te ama e eu também. A paz a todos. Tchau, tchau.